Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just. Estamos no nosso terceiro programa sob quarentena. Fica aí nosso abraço para você ouvinte da Rádio Brasil Atual, que nos acompanha de manhã, também do nosso podcast a qualquer hora e para todos que seguem desobedecendo as orientações do presidente e procuram ficar em casa o máximo possível. Mabô, minha colega de bancada, querida, chegando, manda o recado pro pessoal. Como é que tá, Mabô? Fala, galera! A gente tá seguindo firme e forte por aqui, tentando pensar toda semana aí no nosso grupo de WhatsApp, discutindo questões da pandemia e também tentando pensar em pautas legais para cada um dos próximos programas. Então a gente sabe que esse tema da pandemia pode ser muito exaustivo, porque acho que tá todo mundo ouvindo falar disso em todo momento, em vários meios de comunicação. Então a gente está tentando trazer algumas abordagens, assim, diferenciadas. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês queiram escutar aqui, manda pra gente. Isso aí, pessoal, não se acanhem. Vocês já sabem as nossas redes sociais, @_justificando, no Instagram, no Twitter. Você pode mandar um e-mail pra gente no redação@justificando.com e a gente quer saber, de verdade, o que vocês querem escutar, né, nessa temporada longa de pandemia aí, né? Então, para a gente não ficar preso a um tema só, o que vocês estão achando? Hoje a gente vai falar sobre a pandemia do ponto de vista mais psicanalítico, os efeitos psicológicos que isso traz, e para ajudar nessa tarefa, a gente trouxe aqui, claro, mais uma vez, nossa colunista querida, Margarete Pedroso. Seja muito bem-vinda, Mag. Como é que tá na quarentena, Mag? Olá, André. Olá, Mabô. Bom, estamos aqui, né, nos protegendo as pessoas que a gente ama, tentando não ser vetor e desobedecendo o presidente da República com muita honra. Eu acho que é difícil para todo mundo, estar fora do convívio social, mas é necessário, são experiências novas, são modos de encarar a vida diferentes, mas que a gente está aqui e resistindo, né, como sempre, né, André? Muito obrigada aí mais uma vez por partilhar mais esse programa com todos vocês. Ô, Mag, curiosidade aqui, o que mudou na tua vida nesses dias aí? O que você notou de interessante aí nesses tempos que você está presa em casa? Como é que quer ficar com a família o dia inteiro? Acho que mudou muito, desde a forma de trabalhar, né, que a gente teve que descobrir formas novas de trabalhar, né, em home office, fazer reuniões online, até a questão social, né, a falta de contato com as pessoas que a gente gosta, desde pais, idosos, até os amigos, falta de sair mesmo, eu sinto muita falta da rua, falta de sol, de trabalhar, da rotina. Eu acho que isso é o que mais faz falta. E convívio familiar é sempre difícil, porque todo mundo, né, preso num único espaço, porque a gente é muito privilegiado, a gente sabe disso, a gente tem onde morar, a gente tem o que comer, tem um teto, né, e tem família que nos acuda, mas eu acho que, principalmente para nós mulheres que temos aí um ônus maior dentro dessa sociedade patriarcal, de cuidar da família e muitas vezes sem ter com quem dividir, eu acho que é um ônus novo e pesado, mas por outro lado, eu acredito que as pessoas estão também sabendo partilhar os momentos que nunca tiveram tempo e que a gente reclamava tanto dessa falta de tempo que hoje tanto sobra, né? E enxergar esse tempo de uma maneira diferente. Para mim tem sido uma experiência difícil, mas de descoberta todos os dias. E estamos tocando, né? Fácil não é, não. Ai, Mag, fala muito bonito. Tô com saudade de te ouvir. Também, enorme. Tô com saudade de ver vocês. Tô com saudade de ver todo mundo. Mas é muito bom estar aqui com todos os ouvintes e poder discutir esse assunto que, na verdade, é novo pra gente, né? Acho que é uma grande descoberta aí.
Bom, gente, além da Meg, nós trouxemos uma convidada especial que generosamente aceitou nosso convite. Hoje a gente vai falar com a Ana Laura Prates, que é psicanalista, escritora e editora. Ela é doutora pela USP, pós-doutora pela Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadora do LabUrb Unicamp, é autora, dentre outros, de Feminilidade e Experiência Psicanalítica, da editora Larvatus Prodel, e ela também é membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e colunista do jornal GGN. A Ana Laura também é mãe do Gabriel e da Luísa, enfim, também pode falar um pouquinho sobre o aspecto da maternidade e de questões de gênero no meio dessa pandemia. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam em casa, se cuidando. E hoje a gente vai falar sobre a quarentena e sobre a quarentena também, né? Uhum, sim. É verdade, Ana, seja muito bem-vindo. E aí, o que é mais fácil? O que quer dizer, o que é mais difícil? Sustentar um currículo desse ou ser mãe do Gabriel e da Luísa? Olha, eu acho que ser mãe do Gabriel e da Luísa é mais difícil, viu? Complicado. Mesmo sendo... É mais difícil, mas é mais prazeroso também. Mas são desafios, né? Proporcionais, diretamente proporcionais. Essa pandemia me fez estender meus planos de ter filhos para mais 10 anos. Porque eu fico o tempo inteiro pensando nas mães, eu fico, puta, nossa, deve ser muito difícil, velho. É muita preocupação por tudo, né? Por eles. É, muita preocupação. Não tenho maturidade, não. Ah, mas a maturidade a gente conquista em ato, viu? Se você for esperar por essa via. Mas é uma delícia também, é muito legal. Beleza, gente, nossa mesa devidamente apresentada. Vamos lá, roda a vinheta, Renan. Um abraço. Bora! Bom, gente, acho que a gente está todo mundo vivenciando uma situação muito atípica e a gente ainda não tem muita noção de quais vão ser os efeitos psicológicos disso a longo prazo, porque é uma coisa que a nossa geração nunca enfrentou. E aí eu queria, a partir disso, começar perguntando para a Ana se a gente pode dizer que essa experiência que a gente está vivendo do corona é um trauma coletivo, pode ser considerado um trauma coletivo. Então, uma boa, você sabe que essa pergunta é muito boa, né? Porque a noção de trauma, ela é uma noção que tem várias acepções, e eu posso falar a partir do ponto de vista da psicanálise. Uhum. Para a psicanálise, é muito complicado a gente falar de trauma coletivo. É certo que a gente está diante de uma situação, eu diria, emergencial, uma situação que tem assim uma potencialidade de provocar angústia enorme, e isso sim eu acho que daria para a gente generalizar a questão da angústia, porque a angústia ela tem uma função psíquica muito importante. A gente em geral identifica a angústia com um sentimento ruim, porque não é agradável sentir angústia, aquele aperto no peito, aquela sensação estranha que não é tristeza, não é medo, você não sabe dizer exatamente o que é, mas você sente aquele mal-estar que te acompanha o tempo inteiro. Alguns confundem com ansiedade, mas também não é exatamente ansiedade, porque não é que você está ali na expectativa de acontecer alguma coisa que você sabe o que é, como quando você está ansioso, mas é uma expectativa de alguma coisa que você não sabe o que é, não tem um nome. Então, essa experiência de angústia, ela é uma experiência que tem em geral, ela é negativa, mas na verdade, ela tem um aspecto interessante, porque ela é um sinal, ela sinaliza, ela tem uma função psíquica de sinalizar que tem alguma coisa que está te chamando para um lugar preocupante, que está de alguma forma dando um curto-circuito no seu desejo, que é o que faz com que a gente se ligue às coisas, às pessoas, ao movimento da vida, digamos assim. Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia dizer que a angústia é algo humano, algo
que as pessoas experimentam de diferentes formas, mas que certamente está presente nesse momento. Agora, a questão do trauma é um pouquinho mais difícil da gente generalizar, porque aquilo que vai marcar cada um como traumático é muito singular. Então, às vezes, uma mesma situação pode ser profundamente traumática para alguns. Eu vou dar um exemplo muito claro, que é a guerra. A guerra pode ser profundamente traumatizante para uns e não necessariamente traumatizantes nesse sentido específico da psicanálise para outros. Com certeza ela vai oferecer um impacto na vida coletiva, mas o modo como cada um experimenta isso, por exemplo, tem pessoas que estão negando o que está acontecendo. Essas pessoas certamente, nesse momento em particular, não estão sentindo isso como algo traumático, né? Esse é um exemplo, mas a gente poderia pensar em outros, né? E sobre isso, Ana, você tocou num ponto que é sempre curioso para muita gente. O fato dessas pessoas estarem negando, existe... Como que você analisa esse fato? Ele é um fato puramente de ciências políticas, de sociologia, ou ele tem uma abordagem também psicanalítica? Você sabe que a questão da negação é uma das questões mais importantes para a psicanálise, porque o Freud, que foi quem descobriu o inconsciente e inventou esse dispositivo que faz com que a gente possa escutar né, os sujeitos e a partir dessa escuta a gente acessa os conflitos psíquicos e faz com que o sujeito possa se reposicionar diante deles. Um dos mecanismos mais importantes que ele descobriu que funcionam como mecanismo de defesa é justamente a negação. Inclusive, eu diria para você que, do ponto de vista assim, de um diagnóstico psicanalítico, que é alguma coisa que só interessa para nós psicanalistas ali para ajudar a gente a conduzir os tratamentos, né? Mas as diferentes formas de se posicionar diante do próprio desejo, diante dos conflitos, diante da sexualidade, diante da vida, diante dos outros, etc., são diferentes formas de negação. Então, para você ver a importância que isso tem para a gente. E realmente é notável a capacidade que o ser humano tem de negar aquilo que está debaixo do nariz. Nesse caso, é algo, inclusive, que coloca em risco a vida do próprio sujeito e coloca em risco, sobretudo, a coletividade. Porque uma coisa é alguém escolher, entre aspas, ainda que inconscientemente, colocar a própria vida em risco. Existem vários comportamentos de risco. O abuso de drogas, de uma maneira em geral, lícitas e ilícitas, o comportamento no trânsito, relacionamentos tóxicos, enfim. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de modos que as pessoas inconscientemente escolhem de negação e que colocam a vida em risco, mas nesse caso está colocando em risco o coletivo. Então é algo muito mais sério e muito mais grave, né? Eu tava vendo esses dias uma notícia que circulou um vídeo, inclusive, de uma família que teria tido um familiar morto, faleceu em razão do Covid, e no final das contas, no discurso com o médico, o que preocupava eles era que o laudo tinha vindo de uma pneumonia. E não tinha vindo com pneumonia, não, tinha vindo, no caso, relatado de suspeita de Covid, e o médico falou, é uma pneumonia também, e em razão do Covid. E eles ficaram indignados, achando que era manipulação do Estado, do médico, enfim, em razão dessa pandemia toda, que eles acham uma ilusão. E tinha morrido um ente da família. É uma negação extrema. Você acha que... Eu não sei como ver esse fato. É exatamente isso. Pois eu acho que aí você entra num ponto sobre o qual eu tenho pensado bastante, que é qual é a especificidade de negação com a qual nós estamos nos deparando nesse momento histórico, nesse contexto, e com tudo
com tudo que estava acontecendo antes, porque essa pandemia pega a gente numa determinada conjuntura, certo? Não é qualquer momento para nós, nem em termos globais, nem em particular aqui no Brasil. Então, se a gente pensar, em termos globais, a gente está vivendo uma fase do capitalismo de consumo extremamente acelerada, com predomínio de um laço econômico neoliberal que produz sérias consequências nos laços sociais, nos laços afetivos, nas relações de uma maneira em geral. E mais especificamente no Brasil, por razões que a gente também precisaria analisar, agora a gente não tem tempo para isso, mas a gente está vivendo o retorno de uma série de situações que foram muito mal tratadas e trabalhadas em termos do nosso coletivo, né? Então, sobretudo a questão da memória, né? A questão do passar limpo as nossas feridas, do enterrar os nossos mortos, do nomear os nossos desaparecidos. Então, tudo isso volta com muita força. E, de alguma maneira, o que eu tenho pensado e avançado um pouco na compreensão desses fenômenos é que, de uma maneira talvez um pouco ingênua por um lado, talvez um pouco otimista por outro, eu acredito que, agora eu estou falando da gente como sociedade brasileira mesmo, eu acho que a gente acreditava que a gente ia conseguir avançar sem ter que entrar em contato com essas questões tão difíceis e com essas feridas que ainda estão abertas. Então, de certa maneira, eu diria assim que a gente como sociedade ajudou a varrer a sujeira para debaixo do tapete. A gente foi conivente com essa negação. Só que a gente, não sei se eu estou sendo clara, assim, a gente não negava que tinha havido ditadura, né? Nós, cultos, vamos dizer, né? Informados, letrados, etc. Mas a gente falhou em comunicar, digamos, a população de uma maneira em geral a respeito disso. E como é que a gente falhou com isso? A gente falhou com isso não exigindo, por exemplo, que os torturadores fossem punidos, não exigindo o atestado de óbito dos desaparecidos, e daí por diante, né? Então, vejam que interessante, quer dizer, de alguma maneira, como é que a gente pôde consentir com isso, né? Então, do mesmo modo, eu converso bastante com a Margarete sobre isso também, né? Pela via aí da questão do feminismo e tudo. Por exemplo, a gente aceitava situações absolutamente inadmissíveis. As pessoas falam do tiozão do churrasco, né? Que o Bolsonaro parece o tiozão do churrasco. Pois é, a gente ouvia as piadas, as mesmas que o Bolsonaro faz, do tiozão do churrasco, tô sendo genérica, claro, fazendo uma caricatura aqui, né? E a gente achava isso normal e dava risada junto. A gente ouvia, a gente, que eu digo, não nós que estamos aqui conversando necessariamente, eu tô falando a gente como um coletivo, né? A gente foi aceitando muita coisa e, de repente, é um caso muito clássico de retorno do recalcado, né? Quer dizer, aquilo que a gente nega, para voltar à questão da negação, o recalque é uma das modalidades de negação, né? Aquilo que a gente nega volta, vai voltar, né? Sim. Então, eu acho que tem um retorno aí, acho que a gente está tendo que entrar em contato com um lado da nossa sociedade que a gente não queria olhar, uma face que a gente não queria ver. Eu tenho dito assim que caiu a máscara do homem cordial, né? A máscara do homem cordial, que a gente precisa lembrar que não era uma máscara assim, o homem cordial não era o cara legal, bonzinho, muito pelo contrário, era o clientelismo, né? O homem cordial é aquele que leva em conta, vamos dizer assim, as relações pessoais mais do que as institucionais. É o tal do agregado, é o tal do passa lá em casa, é o tal do um jeitinho, né? Isso, querendo ou não, era a nossa máscara, quer dizer, a máscara com a qual a gente se apresentava para o mundo, inclusive. O brasileiro é o legal, é o meio esperto, é o meio, né, tal, mas é o gente boa, é o que acolhe todo mundo, é o que não é violento, é o que é pacífico e tal, e que na verdade não tem racismo, né? não é racista, não é, né? Mas é aquele que na verdade tá te
passando a perna por trás, né? E o mundo está estarrecido com o que está acontecendo, nós estamos estarrecidos, mas se a gente fizer uma análise um pouco mais aprofundada, a gente vai ver que tem uma certa lógica nisso que está voltando. E eu acho que essa negação ela é parente, né, do obscurantismo que se revelou aí. Quer dizer, quando você nega a educação, quando você nega a ciência, quando você nega a diferença, quando você nega a própria política, porque a gente não pode esquecer que o Bolsonaro foi eleito por uma negação da política, né? Então, o que é que vem no lugar? Vem no lugar o obscurantismo. E o obscurantismo é isso, gente. O obscurantismo é a negação do outro, da ciência, da educação, da política, ou seja, é esse momento que a gente está vivendo, no qual grande parte, uma parcela significativa, né, talvez não a maioria, mas uma parcela significativa da nossa população, de fato, não quer ver a realidade. Né? Então, eu acho bem interessante isso que a Ana está colocando, porque eu enxergo também que a gente tem uma cultura, digamos assim, né, um histórico de negação, né? Se a gente for pensar historicamente quantas coisas nós negamos na nossa história e fingimos que não aconteceu, que é o que a Ana coloca muito de colocar embaixo do tapete, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Nós, historicamente, temos o hábito de negar. Nós aceitamos certidões de óbito da ditadura que foram fraudadas, né? Então, há já, né, historicamente, isso do brasileiro, que é do país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, coisa nenhuma. É um país colonialista, racista, classista, e que sempre esteve acostumado com o individualismo. Então, aqui não é um país tropical, bonito por natureza, coisa nenhuma. É um país de privilégios. E eu acho que esses privilégios ficaram muito, muito latentes agora numa pandemia, quando a gente precisa pensar no coletivo. Então, acho que a primeira coisa que nos forçou a dificuldade de pensar como coletivo, pensar como sociedade, porque eu não posso sair de casa porque eu sou um vetor de contaminação de não sei quantas pessoas. Por que eu vou ter que fazer o serviço doméstico e abrir mão da empregada doméstica, do motorista? Eu não, tá, gente, que eu não tenho, mas, né, quem tem, né? Ou abrir mão de lucros imediatos e pensar numa questão econômica, coletiva, de não prejudicar o Estado. Pensar no próprio Estado, pensar na saúde pública, pensar no regime previdenciário. Quer dizer, são coisas que tinham ficado a segundo plano. Para que a saúde pública? Para que a Previdência? A gente acabou de questionar isso. E hoje vem o SUS como o grande salvador, né, da saúde, e que obrigou até alguns governantes a darem o braço a torcer nisso. Só que, por outro lado, eu acho que a gente pensar numa negação individual, né, de cada indivíduo dentro da sociedade, que está preocupado com o lucro da sua empresa somente, está preocupado que não está podendo viajar, que não pode ir para a praia. Isso eu acho que é a negação individual. Mas mais grave que isso é a negação de quem administra o país. Então, nós temos aí dois tipos de negação, que eu acho ambas muito nocivas, mas a negação de um presidente da República que nega a pandemia e esquece que é tão importante a voz dele nesse momento, e aí ele teria que ser líder, independentemente de a gente gostar ou não, mas que ele não está interessado nisso, seja lá por incompetência ou por má fé, que eu tenho uma dúvida se é só incompetência, porque eu acho que tem uma má fé do mercado enorme aí, e que, enfim, né, de alguma forma alimenta isso, mas o fato é que nós estamos diante de alguém totalmente irresponsável governando o país, que só incentiva a negação e aí individual de cada um que já está acostumado culturalmente em negar mesmo aquilo que atrapalha o seu privilégio, né?
Eu só tenho uma pergunta para Ana Laura, só ficou lá atrás ali, que ficou uma dúvida. Quando você fala em angústia, Ana Laura, você acha que a angústia, de algum modo, pode nos tirar dessa zona de conforto? A angústia pode provocar um movimento, e que aí dentro daquilo que você fala, que a angústia pode ser positiva subjetivamente para cada um de nós, você acha que essa angústia, de algum modo, aí pode tirar a gente dessa zona de conforto, dessa cultura, de algum jeito, da gente buscar um modo de esquecer a história? Você acha que essa angústia pode aí, procurando aí um lado bom da coisa, pode provocar esse movimento? Então, tem várias coisas que eu queria comentar do que você falou, né? Primeiro, eu vou começar aí por essa questão da angústia. A angústia, ela tem a potencialidade de produzir um movimento, mas não está garantido. Então, assim, ela pode, de alguma maneira, provocar uma reação de inibição. Inibição é um recuo do desejo, é um fechamento, aí sim, aí vem a depressão, vem a tristeza, vem todo esse movimento de fechamento do laço, de fechamento sobre si mesmo, de recrudescimento desse individualismo, porque você se fecha em si mesmo como se fosse uma ostra, se protege de tudo e de todos, porque tudo passa a ser perigoso, e você, de alguma maneira, consegue controlar a angústia por esse movimento de fechamento. Por outro lado, e aí vocês podem até estranhar isso que eu vou falar, mas eu espero conseguir justificar o meu ponto de vista, se a gente conseguir, por outro lado, fazer dessa angústia um sintoma, e aí eu digo que vocês podem estranhar, porque vocês poderiam falar assim, mas sintoma não é uma coisa ruim, não é sinal de que você está doente? Em psicanálise, não. Porque em psicanálise, o sintoma é aquilo que, de alguma maneira, vai furar, vamos dizer assim, o andar, do piloto automático, né? Quando você, de alguma maneira, sinaliza que tem alguma coisa que não estava andando bem naquele piloto automático, então, vou dar um exemplo bem simples, assim, uma criança, a famosa criança problema na escola, sabe, a que não para quieta, que inferniza o professor, muitas vezes a gente pensa que o problema é ela, né? Mas quando a gente vai olhar, não que ela não possa ter suas questões e tal, tem algum problema na escola, né? Alguma coisa ali não está funcionando. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, os sintomas, de alguma maneira, ele vai sinalizar que a maneira como as coisas estavam funcionando no piloto automático, elas não estão funcionando, a engrenagem não tem que parar de rodar, né? Deu defeito, entendeu? Deu defeito, tem que parar e ver o que está acontecendo. Então, se a gente conseguisse, eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando tomar o que está acontecendo como um sintoma e tentar interpretar, que é o que um psicanalista faz. Então, por isso que eu estou falando para vocês, quer dizer, tudo isso que está acontecendo é horrível e tal, mas a gente não pode paralisar, né? Não é o Brasil que não pode parar, né? No sentido que o Bolsonaro fala, o que não pode parar é o movimento desejante, né? A gente não pode se fechar ainda mais. Então, eu vou fazer um gancho disso com a questão do individualismo, que a Margarete falou, que eu acho bem legal sobre o individualismo. Eu acho que isso é uma das chaves para a gente interpretar esse sintoma, né? Por quê? Porque, de verdade, o que vinha acontecendo, e eu digo que além da gente lidar com o coronavírus, a gente está tendo que lidar com o vírus do individualismo, a gente não estava se dando conta, a gente, de uma maneira em geral, não é, que essa sociedade que a gente estava vivendo e do jeito que a gente estava vivendo estava levando para um esgotamento. Era impossível continuar vivendo daquele jeito, né? Então, nesse sentido, não é que o coronavírus é um sintoma desse mal-estar atual, porque o coronavírus foi uma contingência ali de um vírus que veio do morcego, chegou no ser humano. Mas a partir do momento que ele chega no ser humano, o modo como nós vamos lidar com ele, aí sim isso é um sintoma. Então, nesse sentido, não que o vírus em si, veja bem, seja um sintoma, psicanaliticamente falando, mas a pandemia é um sintoma. Porque o modo como nós estamos, bom, a pandemia e o pandemônio aqui no Brasil muito mais, né?
o modo como nós, sujeitos, temos nos posicionado diante do fato de estarmos sendo ameaçados por um vírus e pela doença que ele provoca, isso sim é um sintoma do nosso modo de vida, né? Então, as respostas, a maneira como os países, os governantes, os próprios sujeitos foram respondendo a isso, a esse real do vírus, ao que ele provoca quando ele encontra o corpo do ser humano, é absolutamente sintomático do modo insustentável que nós estávamos vivendo, né? Então, assim, primeiro, por exemplo, não sei se vocês pararam para pensar sobre isso, que interessante que é. A maneira como as pessoas estão se comportando, assim, parece que elas não têm corpo. E não era assim que a gente estava vivendo, de alguma maneira? Quer dizer, é curioso que não deixa a negação da morte é uma negação da vida, né? Porque vida e morte não são dois polos que não se comunicam, não são contraditórios. Pelo contrário, são dois lados da mesma moeda. Se você nega a morte, você está negando a vida, né? E, na verdade, esse modo acelerado que a gente estava vivendo, esse modo, consumista que a gente estava vivendo, colocando a economia acima da vida, né? A economia neoliberal, bem esclarecido, né? Não economia enquanto do ponto de vista estrutural, né? Mas é essa economia, né? Então, de alguma maneira, é como se nós não tivéssemos corpos, né? Nós nos relacionamos muito mais com os objetos, com os gadgets, né? Com os dispositivos eletrônicos e tudo mais, do que propriamente com o outro ser humano, né? A gente perdeu de vista essa questão do contato. Então, tem um paradoxo que está sendo colocado aí que eu acho muito interessante, que é, parem para pensar um pouquinho, por que a gente está fazendo esse programa, cada um na sua casa, né? De longe? Porque nós temos corpos que, se estiverem juntos no mesmo espaço, podem se contaminar. Olha que coisa mais interessante, quer dizer, por uma via extremamente complexa e paradoxal, essa pandemia está escancarando, jogando na nossa cara que nós temos corpos, que nós somos seres vivos. E o que a gente mais sente falta é do contato do outro, que é o que a gente não se importava até então. Exatamente. Olha que interessante, quer dizer, nós estamos... e é aí que eu vejo, e é aí que eu falo que é um sintoma, por causa desse paradoxo, e aí é que eu vejo a possibilidade, evidentemente que isso não está garantido, mas a possibilidade de daí surgir uma coisa diferente, porque não se trata de demonizar a tecnologia, os meios de comunicação, a internet, muito pelo contrário. Aliás, eu acho que eu digo nós, à esquerda, né, do ponto de vista político, mais letrados do ponto de vista cultural e tal, nós tínhamos uma tendência a demonizar, né, a internet, as redes sociais e tal. E eu acho que isso foi um grande erro, porque a gente deixou isso para ser colonizado pela direita e deu no que deu, né? Então, é curioso como a gente tem agora visto que, assim, essa nossa comunicação à distância, ela paradoxalmente está mostrando o quanto a gente está vivo, tem um corpo e que a gente precisa cuidar disso, né? E cuidar desses laços de uma maneira diferente do que a gente vinha cuidando até então, né? Meninas, a Ana e a Margarete falaram, e eu queria jogar a pergunta um pouquinho para as duas. A gente estava falando bastante sobre privilégios, enfim, como a pandemia também escancara certos privilégios, e eu queria perguntar se o impacto psicológico da pandemia para as mulheres é maior. Sim, Mabu. Bom, não só psicológico, né? Eu acho que tem um resultado aí real da pandemia, e que isso a gente não pode deixar de falar aqui,
que mais de 50% da violência doméstica aumentou no Brasil desde o início da quarentena, né? Enfim, de que as pessoas estão em casa. Esse dado de um aumento de mais de 50% é muito significativo. E é significativo não é porque isso é novidade, né? Até o nosso presidente quis dizer que isso era um efeito da pandemia. Isso não é um efeito da pandemia. Isso é um efeito da sociedade violenta com a qual nós, mulheres, convivemos sempre, né? O que houve foi um agravamento da violência, porque as mulheres estão em casa com suas famílias. Pelos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o lugar mais perigoso para uma mulher estar é a sua casa, né? E as pessoas que mais praticam violência contra a mulher são as pessoas conhecidas. Mais de 70% dos autores de crimes contra as mulheres são pessoas conhecidas, ou seja, namorado, marido, irmão, vizinho. Então, logo, quando uma mulher está em casa, ela está mais sujeita à violência. Então, esse é um dado que eu acho que não é psicológico, é um dado concreto, real. Fora isso, a mulher também, ela tem o ônus maior de se responsabilizar pelas tarefas domésticas dentro da sociedade patriarcal. Isso também é potencializado quando a mulher passa a fazer home office e passa também a acumular com aquele serviço que era sua dupla jornada e passa a ser sua jornada única e cumulada. Terceiro aspecto que eu acho, e aí psicológico, a mulher acaba também dentro dessa estrutura patriarcal sendo a responsável por tudo que acontece dentro da família, inclusive pela saúde. Então, existe uma culpa, que é uma culpa já tradicional que nos acompanha, né? Porque a sociedade cobra essa culpa da mulher, de ser responsável pela saúde dos seus. Então, logo, se alguém fica doente dentro da família, a culpada vai ser a mãe, né? Isso é uma coisa que a sociedade admite como sendo normal, porque não há uma divisão nem de tarefas reais dentro da família, e nem há uma divisão de responsabilidade com o seu companheiro, com o pai. Isso para aquelas mulheres que, evidentemente, têm um pai e têm um companheiro presente. Porque lembrando que a maior parte das famílias são chefiadas por mulheres exclusivamente e por mulheres negras. Então, quando a gente fala que os privilégios ficaram muito mais aparentes com a pandemia, não é só o privilégio daquele que tem assistência à saúde privada, que tem um plano de saúde, o privilégio daquele que tem uma casa, de quem pôde ir no supermercado e abastecer a sua despensa, mas também tem o privilégio de gênero, tem o privilégio de raça, e aí todos aqueles recortes que nós sempre fazemos em todos os programas, com a pandemia eu acho que isso ficou muito potencializado, muito latente, porque a gente tem aí a questão da classe, evidente, porque aqueles que vão deter o privilégio econômico vão ter muito mais condições de ficar em casa, ao passo que aqueles que precisam do emprego, que precisam trabalhar, não vão ter essas mesmas condições, se o Estado não subsidiar, que é o que não está acontecendo até o momento, né? A gente teve a aprovação de uma verba emergencial, mas que não está sendo paga ainda, então era o papel do Estado aí garantir que todas as pessoas pudessem ficar em casa, e não o contrário do raciocínio do nosso presidente, que diz que, na verdade, as pessoas vão perder o emprego, logo elas têm que ir para a rua. Não. As pessoas não podem perder o emprego. E as mulheres mais ainda, porque as mulheres é que, na sua maior parte das famílias, principalmente das famílias de classe D e E, é que sustentam exclusivamente seu lar. E também nós temos aí o recorte do privilégio de gênero, que sobrecarregou ainda mais as mulheres, com aquelas que trabalham em casa duplamente, tendo que conviver com os dois trabalhos. E o privilégio de raça, que aí a gente sabe que teve o recorte de necropolítica mais uma vez. Hoje, a maior parte das vítimas do coronavírus, quando saiu da classe A o coronavírus e passou a atingir as outras classes sociais, hoje as maiores vítimas são as pessoas negras. Então,
eu acho que, respondendo a tua pergunta aí, Mariana, eu acho que as mulheres sentiram, sim, não só psicologicamente, mas também da realidade da violência que aumentou e potencializou muito mais com as pessoas dentro de casa. Só queria fazer uma observação, né, Margarete, além de tudo, tem as cuidadoras também, né, do pessoal da área da saúde, e a gente não pode esquecer que, principalmente, as auxiliares de enfermagem, as pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, são, em geral, mulheres, tem gênero a área da saúde, e a maior parte das pessoas que está exposta à contaminação ali, que estão morrendo nessa área, também são mulheres, né? Olha, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é curioso como, quando tudo isso começou, os números pareciam assim transcendentais, né? As estatísticas, assim, morre 2%, acima de 60 anos, não é? Então, assim, é como se o coronavírus tivesse uma vontade própria, né? Às vezes eu lia assim, as estatísticas e falava, gente, parece que o vírus é uma pessoa que tem ali um comportamento X que mata tantos por cento, que prefere tais pessoas, assim, como se houvesse o vírus em si, né? Por isso que eu estou fazendo muito essa demarcação entre uma coisa é o vírus, né? Outra coisa é a pandemia, né? Então, assim, na hora que o vírus entra num corpo, o corpo sai da estatística, né? E aí começa a aparecer diferenças, né? Entre corpos e corpos. Então, tem aqueles corpos que valem mais do que outros na sociedade que a gente vive. Por tudo isso que a Margarete disse e por outras razões também. Então, é muito impressionante como a gente percebe que a questão da vulnerabilidade, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento da doença em si, a contaminação, o desenvolvimento da doença e ao tratamento, é algo que é impossível de generalizar sem levar em conta esses aspectos, né? E, de novo, aí entra a questão da negação. Então, a questão da mulher, eu acho que talvez seja a que esteja sendo mais noticiada, até porque, felizmente, existe já no Brasil um trabalho importante em relação dos movimentos feministas em relação a isso, né? E é o que a Margarete falou, quer dizer, as mulheres estão absolutamente sobrecarregadas. Eu estava agora, por exemplo, antes de gravar, né, com vocês aqui, atendendo uma pessoa que é de classe alta e que mesmo assim não está conseguindo fazer sua sessão de análise porque, bom, é uma pessoa que né, optou por dispensar a sua funcionária, né, e está ali com as crianças. Evidentemente o marido continuou trabalhando e quem está em casa cuidando das crianças é ela, embora ela também trabalhe, né. Então vocês vejam que é uma coisa que, inclusive, evidentemente que as mulheres negras e as mulheres de classes sociais menos favorecidas, a situação é dramaticamente mais grave, mas mesmo nas classes altas, quem sofre mais o impacto, né, tanto da violência doméstica, porque também é um mito, né, de que só tem violência doméstica nas classes baixas, né? Então, tanto a violência doméstica quanto a sobrecarga de trabalho, quanto, vamos dizer assim, a explicitação, né, dessa questão da divisão entre a mulher e a mãe, né? O lado mulher profissional, amante, dona de casa, né? E a maternidade, e esse, como é que eu diria assim, essa espécie de ciclo de cuidado, né? O quanto fica explícito que as mulheres dependem umas das outras, a rede de cuidados, digamos assim, né? As mulheres dependem umas das outras para poder trabalhar, para poder exercer outros papéis que não a maternidade. É impressionante isso, quer dizer, na hora que a empregada fica em casa, né? E aí também a instituição escola, né, que ocupa um pouco esse papel de cuidar das crianças, né, para que as mulheres pobres possam ir trabalhar nas casas das mulheres ricas e que as mulheres ricas possam ir trabalhar. Na hora que cai essa rede, não sei se vocês percebem isso, assim, a clareza, né, na hora que cai essa rede, explicita, né, que essa rede existia, né, porque aí o que acontece?
as mulheres, seja de que classe social forem, elas é que têm que ficar cuidando da casa e das crianças, né? Então eu acho que além das é mulheres, incrível. só interrompendo, mas complementando, a gente também acho que podia colocar aqui em evidência os demais vulneráveis, né? Eu acho que além das mulheres, nós temos aí os idosos, as pessoas que têm os deficientes físicos, o quanto que esses vulneráveis estão sendo esquecidos dentro da epidemia. Quer dizer, os idosos simplesmente colocam eles segregados dentro de casa e a gente esquece que ali tem sujeitos com desejos, com planos, é como se os idosos já estivessem a par da sociedade, que não é verdade, eles têm rotina, eles têm vida, né, e não é bem assim que funciona, né, aliás, a primeira proposta do presidente foi fazer somente a quarentena nos idosos e vamos colocar eles de lado como se pudesse colocar todo mundo trancado. E eu queria que a Ana Laura, eu sei que ela tem uma experiência muito interessante de luta política, inclusive, né, com os portadores de deficiência, que ela falasse um pouquinho para a gente o que está rolando, se puder falar rápido, eu acho que a gente está aí com o tempo meio fechado, meio apertado, mas que eu acho bem importante falar disso, porque a gente está esquecendo um pouco dos demais vulneráveis e que são carentes, inclusive, da assistência médica e de preocupação da sociedade. Esse ponto realmente é fundamental. Eu acho que essa pandemia fez com que todos os demônios saíssem do armário. Então, a gente está olhando e tendo que encarar tudo de pior que a gente tem, né? E um dos aspectos é justamente esse. A questão dos idosos daria um programa só para isso, né? Inclusive a posição dos jovens diante disso, né? De dizer, só pega em velho, né? Então, bom, isso mereceria já todo um comentário, mas eu queria, no pouco tempo que resta, falar dessa questão mesmo dos deficientes. Eu tenho um filho com síndrome de Down, então, por conta disso, um jovem, né, com 20 anos, que andava sozinho de metrô, que estava com a sua vida ali, com a namorada, com os amigos, enfim. E está enfrentando isso de uma maneira bastante, eu diria assim, responsável e maduro, mas isso fez com que desde o início, já há mais de um mês que eu estou em quarentena, me interessasse em entrar em contato de uma maneira mais, talvez ainda mais, né? Atenta para como as pessoas com deficiência, de uma maneira em geral, estavam experimentando isso. Bom, em primeiro lugar, você não encontra nada, né? Num primeiro momento, assim. Então, nisso você já percebe como essas pessoas são desconsideradas, né? Deficientes físicos, nada de informação, né? Então, tudo bem, é uma doença nova, não tinha estatística ainda e tudo, mas você não ouve nenhum comentário, você não ouve nenhum médico falando sobre isso, nenhum protocolo de atendimento, nada. Aí começam um silenciamento. Aí começam a vir as bizarrices, né? Por exemplo, em alguns estados americanos, protocolo oficial dizendo que se tiver 2 respiradores não é para privilegiar pessoas com deficiência. Então, você já começa a explicitação de políticas claramente genocidas. Não era assim de se estranhar, mas é isso que eu falo. Quer dizer, a gente entra em contato assim na cara com aquilo que acontecia. Eu mesma já tive experiências assim por debaixo do pano, né? A gente sabe que há essa prática, né? Embora seja inconstitucional, né, e tal, mas de privilegiar algumas vidas em detrimento de outras. A gente sabe que na hora do vamos ver é isso que acontece, né? E normalmente as pessoas com deficiência não são aquelas que têm os mesmos direitos, né, das pessoas que não têm deficiência ou que são consideradas, entre aspas, normais, né? Bem, então, diante disso, assim, a gente começou a tomar uma série de providências em relação a isso, né? Inclusive tentar criar protocolos para ajudar as pessoas, né, da área da saúde a atenderem essa população. Uma das coisas muito difíceis psiquicamente dessa pandemia, eu também faço questão de mencionar isso, porque eu acho que é muito importante,
é a questão da solidão, né, gente? Quer dizer, as pessoas morrem sozinhas, né? As pessoas morrem sozinhas, as pessoas não têm direito a enterrar seus mortos. Inclusive já Velório, né? estão se falando, né? Já está se falando, e é importante que se fale dos desaparecidos da pandemia no Brasil, né? No mundo, mas eu falo mais especificamente no Brasil. Ou seja, na hora que começar a ter covas coletivas, valas comuns, que a gente sabe que vai ter, é bom a gente se preparar, né? No Equador já está tendo, né? No Equador já está tendo, né? E assim, como que a gente vai precisa estar atento para isso, né? Os atestados de óbito, né? Os rituais. Não sei se vocês viram a live da Manuela Dávila com a Débora Diniz. Ela está fazendo um relicário, né? Ela está tentando justamente dar nome, nomear. Isso é tão importante, o que nos torna humanos. A lápide nos humaniza, né? Isso é uma coisa também tão paradoxal, mas assim, o fato de que a gente enterra os nossos mortos, de que o cadáver, né? A invenção do cadáver, né? O cadáver não é carniça para urubu comer, né? O cadáver é a humanização da morte, né? Então, os rituais em torno da morte, eles são aquilo que nos humaniza, né? A memória, o fato de que o morto tem nome, tem uma inscrição, né? Ele teve uma vida, ele deixou uma herança simbólica para os seus descendentes. Isso é o que nos humaniza, né? Então, esse impedimento, né? Confiscar o nosso direito aos rituais fúnebres, né? Então, essa doença ela é muito cruel nesse sentido. Agora, vocês imaginam pessoas vulneráveis, seja socialmente, economicamente, como a população de rua, por exemplo, né? A velhice, que já é nesse laço social que a gente vive, individualista e tudo mais, já é isolada, né? Já é solitária, tem uma solidão na velhice, né? Do capitalismo. No atual estágio do capitalismo que a gente está vivendo, que é patente e que agora foi escancarada também, dos velhos estarem sozinhos, né? Então, vocês vejam como parece que todas as mazelas desse modo de vida insustentável, de todos os pontos de vista, econômico, psíquico, social, humano, estão vindo à tona, né? E evidentemente que a coisa explode na população mais vulnerável. Então, é fundamental que a gente crie mecanismos, que a gente se antecipe e que a gente crie mecanismos de proteção para todas essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Mas olha, gente, eu vou dizer uma coisa, assim, mais além do vamos dizer assim, do impacto traumático, né, para voltar à primeira pergunta, e do potencial traumático que tem essa questão, assim, do ponto de vista individual, né, eu acho que o trauma que a gente vai viver, e tomara que a gente consiga fazer alguma coisa boa com ele, né, é um trauma coletivo, né, assim, um trauma... estamos traumatizados no nosso modo de convivência. Não era impossível continuar do jeito que a gente vinha, né? A gente como sociedade, assim. Então, tomara que a gente possa, a partir disso, construir algo melhor, né? Ana, a gente já partindo aí para os nossos finalmente, queria saber, assim, óbvio que a gente acaba escutando alguns boatos, eu não sei até onde é verdade, porque somos seres sociais, enfim, dizem que o humano ele tem uma dificuldade de viver em confinamento, isso traz alguns efeitos psicológicos, enfim, que não conseguiríamos, mas também eu queria que você passasse por isso, comentasse se isso é de fato real, e também de boas práticas, o que as pessoas podem fazer hoje para minorar os efeitos desse confinamento e ter uma vida saudável, de alguma forma, na medida do possível.
Então, é verdade, né? Eu acho que nós somos seres sociais, né? Gregários sociais, e de fato, eu não, eu acho que o confinamento, claro, o confinamento em si traz uma série de dificuldades óbvias, né? Para o fato da gente não tomar sol, o fato da gente não ter contato físico, o fato da gente ficar num ambiente fechado, pequeno, né? Então, tudo isso vai provocando irritabilidade, ansiedade, e isso acarreta uma série de outras coisas, como dificuldade de dormir. Também tem que lembrar que não é que a gente está confinado, sei lá, porque por alguma razão boa, né? Sei lá, os astronautas que estavam ali fazendo uma coisa incrível, que tinham que ficar ali naquela nave, né? E que sofreram consequências também, mas enfim, a gente está confinado por uma razão terrível, então isso também produz um impacto e tal. Agora, eu acho que mais do que o confinamento, eu acho que realmente o que é dramático seria o isolamento, né? Voltando ao que eu estava falando antes, assim, muita gente não estava necessariamente confinada, mas estava isolada, né? Então, eu acho que assim é curioso porque pode parecer que eu estou fugindo da pergunta, mas não tem mesmo como generalizar. Eu atendo, por exemplo, minha experiência como psicanalista é relativamente pequena em termos assim estatísticos, mas eu atendo bastante gente, assim, né? Não uma multidão, é claro, né? Olha, eu vou falar para você que cada um está reagindo de um jeito. Tem gente que está bem, inclusive, com o confinamento. Por quê? Porque está menos isolado agora do que estava antes. Outras pessoas que não sei se dá para entender, por exemplo, pessoas que viviam sozinhas e que agora estão vivendo a quarentena com a família, por exemplo, em outra cidade, sabe? De que então está convivendo mais agora do que estava antes. Ou, por exemplo, outros que já tinham uma tendência maior a viverem dentro, por características de cada um, né? Viverem para dentro, não gostarem de sair, não gostarem muito de conviver com outras pessoas e tal. E que agora estão achando muito bom porque está todo mundo na mesma e a pessoa não está se sentindo tão deslocada e tão diferente assim, né? Então, são alguns exemplos assim que eu estou dando, né, que estão me vindo, mas assim, o que é que cada um deve fazer, né? Se eu pudesse responder isso, talvez eu não fosse psicanalista, né? Porque não tem mesmo resposta genérica. Tem as coisas de senso comum, né, gente? Que todo mundo fala, que né, procura manter uma rotina, mas tem gente que odeia a rotina. Então, para quem odeia a rotina, como é que você vai falar para a pessoa ter uma rotina, né? Então, exercício, faz exercício, mas e quem detesta exercício? Como é que você vai falar para a pessoa fazer exercício? Né? Aí tem uma. Outro dia até estava brincando, né? Porque eu falo, nossa, a grande dilema da classe média, né? Um confinamento, assim, saio fazendo um monte de coisa e assistindo lives e produzindo muito e lendo todos os livros e vendo todos os filmes, ou me dou ao direito ao ócio criativo, né? Assim, não, eu tenho direito de ficar sem fazer nada, de estar cansado. Gente, que dilema é esse, né? Assim, primeiro que é um dilema pequeno burguês, vamos combinar, mas até aí, tudo bem, dilemas pequenos burgueses não deixam de ser dilemas, né? Dignos, eles são também. Agora, porque as pessoas sofrem realmente com isso, não é de mentirinha, né? Mas a questão é que as pessoas são muito diferentes, né? Então, talvez seja um bom momento para começar, isso sim, eu acho que eu posso dizer assim, um bom momento para você tentar começar a se conhecer melhor, né? Porque agora é isso, quer dizer, não tem como disfarçar, né? Não tem como dizer assim, eu não estava tão afim assim de ir na happy hour, eu não me perguntei, eu nunca me perguntei se eu gostava de happy hour ou não, mas como as minhas amigas iam, eu ia também, sei lá, né?
É um bom momento, talvez, para você, né? Se você não sentir falta da happy hour, talvez você não gostasse tanto assim, né? Agora, se você fica com a síndrome da falta da happy hour, é porque você é o louco da happy hour. Então, talvez seja, não é um momento de você, talvez, descobrir se você gosta ou não de happy hour, finalmente, né? Eu tô falando sério, é meio engraçado, mas assim, acho que talvez se a pessoa puder aproveitar isso, né? Se cada um puder aproveitar esse momento, né? Se tiver tempo, se sobrar tempo também, né? Porque se for uma mulher com filhos em casa, talvez não sobre. Mas se sobrar tempo para fazer uma reflexão sobre quem você é, como é que você gosta de viver, o que você realmente gosta, o que é importante para você, né? Pode ser um momento muito interessante, né? Ana, sucintamente, para a gente encerrar, quem que é Ana Laura na quarentena? Essa é boa, hein? Pegadinha. Bom, eu sou hiperativa. Assumo, sou hiperativa. Então, assim, eu sou aquela que faz meditação correndo. Literalmente, eu corro, né? Eu passo o dia inteiro escutando, né, com a de orelha em pé, e depois eu saio correndo. Então, assim, para mim o que está sendo mais difícil justamente está sendo essa coisa do ter que ficar num ambiente fechado, para mim. Isso é muito difícil mesmo, né? Claro que eu gosto de ler. Então, o que eu estou fazendo é canalizar isso para tentar pensar, né? Então, meu pensamento está muito acelerado, eu tenho escrito muito, mas eu gosto de cozinhar, então também estou tendo que cozinhar, então aproveito para cozinhar. Ficar com os filhos tem sido bom, embora difícil, porque eles, né, são muito jovens e eu tenho muita pena, na verdade, assim, acho que de vê-los assim, né, com tanta coisa para fazer, começando a vida e de alguma maneira estarem precisando dessa retração. Mas eu acho que isso vai ser importante para eles também, porque os nossos filhos, né, são muito mimados, essa que é a verdade. Então está sendo bom também lavar banheiro, passar aspirador, cozinhar e tudo, né? Então eu estou sendo eu estou tendo que driblar o meu lado hiperativo. Maravilha. E você, Magdi, como é que tá? E já despedindo aí, dando tchau. Bom, eu quero dizer que eu sou aquela que sente falta do happy hour e da balada, e isso já está refletido, decidido. Eu estou sentindo muita falta da minha vida. Eu sou também muito ativa, né? Acho que todo mundo aqui, quem ouve a gente já me conhece, sabe? Que eu sou assim. Estou sentindo muita falta do monte de coisa que eu fazia ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, eu acho que é um momento, sim, de reflexão, de prioridades, de estabelecer prioridades, de saber que nós temos limites e mais, de olhar o quanto o coletivo é importante, o quanto a gente pode fazer e pode lutar de qualquer forma. Me vem muito à mente quanto as pessoas em guerra, nas ditaduras, em momentos que precisaram mesmo se esconder, precisaram ficar isolados, puderam lutar contra tudo que estava acontecendo. E que nós, eu acho que a minha geração não teve isso, não viu isso. E poder encarar isso num momento que a gente tem o privilégio de poder estar protegido e tudo mais, eu acho que isso tem sido uma grande lição para mim. E controlar essa atividade, né? Controlar tudo isso. Então, eu acho que se a gente puder encerrar aí dizendo que se cada um puder aí contribuir para esse coletivo, puder, eu acho que é o grande lance que pode aí ser a virada aí de mudança de tudo que a gente critica, de tudo que a gente fala no podcast, de poder encarar a política, a coletividade, a sociedade, o Estado de uma maneira diferente. Isso eu tenho refletido bastante, aproveitado o meu tempo útil para isso. E acho que também a gente, às vezes, talvez fique falando muito para os convertidos, prega muito para os convertidos, mas, assim, talvez exercer nosso papel também de conversar com as pessoas que ainda não estão convencidas ou não estão orientadas da gravidade do momento, né? Utilizar a nossa voz para alcançar um avô, um tio conspiracionista aí, ou que talvez não esteja lavando as mãos quando volta para casa, enfim.
usar um Já pouquinho que a conquistei gente... 2 tias bolsonaristas já que e o aí, Bolsonaro quer matar os velhinhos. Então, eu acho que esse é o Gente, momento também, né, da esse gente é o momento. conversar com essas pessoas, mas enfim, a gente tinha mais perguntas para fazer, Ana Laura, você vai ter que voltar, viu? É isso. Eu queria falar de Freud, queria falar de pulsão de morte, tinha muita coisa para falar ainda. Se você puder retornar, a gente ficou muito feliz de ter você no programa. Foi um prazer te escutar e eu acho que os ouvintes também vão desfrutar desse prazer. Então, obrigada mesmo, viu? Muito obrigada a vocês também. Para mim também foi um prazer. Meg, valeu. Se cuida na quarentena. Estamos em casa, gente. Fica em casa, hein? Sim, fica em casa. Assistir Big Brother. Fica em casa. Faz qualquer coisa, mas não sai de casa, se puder. Só fica em casa e ouve todos os podcasts. Tem vários para ouvir do Justificando. O que você não ouviu, aproveita esse tempo. Eu falo isso toda semana, Meg. Obrigada por participar. Até semana que vem, então, gente. Voltamos na próxima semana, provavelmente, com análises novos convidados. Continue nos escutando na Rádio Brasil Atual. E aquele abraço, se cuidem. Babu, vai, Thelminha. Um abraço. Olá. Beijo.